Bom dia, espero que todos estejam bem. Aqui é a professora Marcilene. Vamos trabalhar com história. Vamos falar um pouco a continuação do que falamos na semana passada, que são os estados nacionais modernos. E a gente citou alguns na semana passada, como Portugal, Espanha, França, Inglaterra. Vamos ver hoje como Portugal e Espanha ela vai se tornar, né, os estados nacionais modernos. E daí vão se reorganizar para se tornar um país. Reconquista e centralização política da Península Ibérica. Na Península Ibérica, a formação das monarquias nacionais foi um dos resultados da luta dos cristãos contra os mouros, muçulmanos do norte da África que haviam ocupado a região no século XVIII. Então a gente vê que vai ter um embate entre esses dois grupos, né? Os cristãos que viviam naquele território, na Península Ibérica, e os mouros que chegaram e se apossaram daquelas terras. E aí, logicamente, que a partir do momento que eles estão centralizando, né, a política e querendo delimitar até onde é o seu reino, ele vai querer expulsar aqueles que estavam ali e que eles tinham como aquilo ali como seu território. Nessa luta, conhecida como Reconquista, os cristãos avançaram sobre os territórios mouros e neles fundaram vários reinos, entre os quais se destacavam os de Leão, Castela, Navarra e Aragão. Durante as guerras de Reconquista, o rei de Castela concedeu a Henrique de Borgonha, nobre da região da França que havia lutado junto aos castelhanos, o governo do condado portucalense. Em 1139, Afonso Henriques, filho de Henrique de Borgonha, proclamou a independência do condado, que passou a se chamar Reino de Portugal, consolidando a primeira monarquia centralizada da Europa. Então a gente vai entender que sempre haviam guerras e como esses cavalheiros eles estavam sempre nessas guerras, quando ganhavam, eles ganhavam um território, um condado, um ducado, e ali ele tinha ali aquela propriedade onde ele centralizava o poder a quem estava ali por perto, né, na população que estava próxima. Foi o que aconteceu com Henrique de Borgonha. Veja que ele é um nobre francês e ele vai ganhar, né, o condado portucalense e depois o filho dele é que vai organizar esse condado e vai se tornar rei de Portugal, porque ele vai centralizar o poder nas suas mãos, ele vai reconquistar o território que os mouros estavam ali, né, tinham se apossado, e vai formar o seu país, que hoje é Portugal. A formação precoce do Estado português e de suas instituições possibilitou a facilitação das atividades comerciais e o fortalecimento da burguesia nacional. Então veja que ele centraliza o poder nas suas mãos, ele consegue formar o Estado, não é? Ele consegue formar o país e ele vai ter, junto a ele, as instituições que vai ajudá-lo, que é a atividade comercial. Com a atividade comercial ele tem os impostos, ele tem dinheiro para poder manter os soldados nas fronteiras. Lembra que a gente falou na aula passada? Ele fortalece, né, uma outra camada que vai surgir, que é a burguesia, que ajuda esse rei a se manter no poder e a centralizar esse poder nas mãos, mas também com o interesse de estar ao lado desse rei. Então veja que todas essas instituições precisam estar ao lado do rei para que ele esteja ali com o poder, para governar aquele novo país que está surgindo, esses estados modernos que estão surgindo. No século XV, os reinos cristãos de Aragão e Castela foram unificados sob a liderança de Fernando e Isabel, conhecidos como os reis católicos. Juntos reconquistaram Granada, expulsaram os mouros de seu último reduto da Península Ibérica, nascia assim a Espanha moderna.
por reunir diferentes culturas sob o mesmo governo e território, a imposição da autoridade dos castelhanos sobre as demais regiões ibéricas causou ao longo dos séculos conflitos comuns, até hoje em locais como Catalunha e o País Basco. Então, até hoje, pelo rei ter unificado todos os condados e formar um país único, né, que é a Espanha, tem alguns, né, povos que ainda não aceitam esse poder, porque eles tinham, né, a sua independência. A partir do momento que o rei vai lá e diz assim, isso aqui é meu e quem manda aqui sou eu, então cria ali um inimigo. E que eles não aceitam até hoje esse poder que está centralizado nas mãos de um único governo. Então, os estados nacionais nascem assim, com algumas guerras, com alguns conflitos, para que eles consigam dominar todo aquele território e diga, isso aqui eu mando, eu sou o rei de todo esse território. E ele vai se reorganizar novamente, por isso que são estados modernos, porque eles vão se modernizar com algumas instituições. Então, nós temos essa semana essa grande questão que é justamente essa formação. Então, aqui a gente tem uns mapas mostrando, né, no século XI, os condados e o califado, que eram onde os mouros viviam, né, no verde. No século XII, a gente vê que Portugal, Leão, Castela, vai aumentando seus territórios, porque eles estão expulsando esses mouros. No século XIII, a gente já vê também como eles conquistaram essas terras, né? A gente já vê um pouquinho de verde. E no século XIV, eles conseguem expulsar todos os mouros e delimitar cada um o seu território. Isso, veja quanto tempo vai durar esse conflito entre cristãos e mouros, que eram os muçulmanos da África, certo? Então, nós temos aqui o texto para que vocês releiam e temos o formulário para que vocês exercitem, né, o conteúdo e que a gente veja o que vocês conseguiram compreender, o que vocês não conseguiram, para que a gente, na nossa próxima aula, possa revisar e possa trazer mais alguma coisa a acrescentar, tá bom? E eu desejo a vocês que tenham uma boa semana e que a gente se veja na próxima semana. Tchau, tchau.